O Deus que eu acredito, eu posso falar palavrão, eu posso dar o meu eu posso dar minha p... O seu céu não é o mesmo que o nosso. É o mesmo céu. Não é o mesmo céu. Você tem como ó, ser o mesmo céu. Tinha 7 igrejas. Arrependimento. Na Bíblia, você veio aqui pra fazer justamente o que você condena. Pastores, quantas igrejas tem? Tem várias. Não, deixa eu só falar, não me interrompa. Aqueles que praticam o pecado são odiados. Você não provoca a sensualidade, você é bizarro. É se manter na Totalmente você vai pecar se quiser. Você tá totalmente distorcendo o meu que é uma pecado. igreja. Então, tudo pro inferno e você salva, tá? Ou vocês acreditam no meu Jesus ou vocês vão ficar. Você veio blasfemar nesse porque ele está. Tudo é graça, então pode tudo. Pastor, não existe eu vou céu, falar não pra existe você. inferno. Falar de Então, que não tá aqui para te Eu julgar. vou falar de Jesus. Vencedores, você conhece a palavra divina porque você declara que você conhece. Você traz um bando de textos Você e tá você errado. usa a palavra de Deus para Você tá blasfemar, para tirar um sarro com a cara dos crentes. E que minha primeira afirmação é: Deus me fez ser para espalhar a sua palavra. Vamos conversar com esses cristãos. E no vídeo de hoje nós vamos ver o debate mais podre que eu já assisti, que já tivemos neste canal. Um debate que não é exemplo bom sobre a vida de um cristão, seja você católico ou protestante. Quer saber qual é? Fica comigo até o final do vídeo, se segura na cadeira e pede pro Espírito Santo te ajudar a não ficar revoltado, porque realmente, assim, é um nível bem baixo. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos assistir, tá? Só pra situar vocês aí, né? Rolou no Redcast, há um mês atrás, mais ou menos, um debate entre uma do Job. E pra você que não sabe, uma do Job é o quê? É aquela pessoa que vive da... Agora elas são chamadas dessa maneira. Essa daqui é a André Surak. Ela tem várias polêmicas envolvendo o nome dela, principalmente no que diz respeito a assuntos sexuais. Para contextualizar, são 31 cristãos, 30 homens e uma mulher. E essa mulher é a católica. Então eu vou pegar vários trechos aqui pra nós reagirmos, tá bom? Só que assim, era 25 cristãos contra André Surak. E agora tem 26. Olha, vai dar o que falar isso aí, hein? Você sabe, né? A próxima notícia da André Surak é sempre a pior. Quem acompanha as notícias sabe que minha primeira afirmação é: Deus me fez ser prostituta para espalhar a sua palavra. Meu Deus, o menino já tá... Meu Deus, ele já tá doido já, Jesus. Aqui. Tudo bem? Melhor agora. Me chamo Pedro Pôncio. Prazer, Pedro. Sou escritor, teólogo e influenciador na política. Olha, um homem muito inteligente. Ex-MST, mas hoje eu não vim aqui como político, eu vim aqui defender a minha fé. E é importante dizer que eu estudei um pouco a respeito de você, não te conhecia muito, mas a sua afirmação é de que Deus te fez para você anunciar a sua palavra. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se na sua afirmação você está dizendo que esse Deus, no caso o diabo, te fez para você anunciar essa palavra, eu concordo. Agora, a partir do momento que nós estamos falando do Deus cristão, o Deus da Bíblia, ele condena tudo aquilo que você aprova. Ele condena a prostituição, ele condena a lascívia, ele condena a impureza, ele condena exatamente tudo aquilo que você está tentando defender aqui nesse podcast. Claro, isso é a sua opinião, eu respeito. Isso é o livre-arbítrio de eu respeitar a sua opinião. Agora você pode respeitar a minha. Eu até Na fiz verdade, um não texto, é minha porque opinião, só- é a opinião da Bíblia, né? Isso, Da palavra ok. de Deus. É a Mas tua você pode- interpretação da Bíblia, tá? Porque a Bíblia tem A Bíblia várias só tem uma interpretação. Não, tem várias A única, a interpretações. verdadeira. Tem as religiosas e tem quem conhece a graça, tá bom? Eu não tô Ué, e a religião não conhece a graça? Não entendi essa. falando de um passado que já passou. Eu ainda sou profissional do... É exatamente por isso que a graça me alcançou. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos 5:20, já que você é um conhecedor Você da continua palavra. o texto? Não, eu não te interrompi. Ok, mas tá fora Você do tem o contexto. Espírito Santo? Então controle-se, tá? Domínio próprio. Ok. Ok? Mansidão, domínio próprio, ok? Ok. Posso Você vai falar? me Eu te deixar falar interrompi? depois. Não, eu te Vai me interrompi? deixar falar depois. Tudo bem, pode argumentar. Ok. Não tente me interromper porque tem mais pessoas. Ok, tudo bem. Eu estou no meio do processo, tá? Não sou perfeita, não estou pronta e nem finjo estar. Se Deus esperasse perfeição, Paulo nunca seria chamado.
Jesus disse que veio para os doentes, não para os sãos. Em Marcos 2,17, já que você gosta de falar da Bíblia. Então, não é porque ainda sou uma profissional do que Deus não pode me usar. A obra que ele começou em mim, ele vai concluir no tempo dele, não no de vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, está escrito: fiz-me tudo para todos para salvar alguns. Sabe o que quer dizer isso? Eu sei. Tá. E você pediu para sua produção Tô terminando, não terminei. Tu vai me responder. Ó, Esther, bem rápido. Esther 4,14, foste colocado no lugar por um propósito. Ó, Esther 4, capítulo 4, versículo 14. Foste colocado nesse lugar por um propósito. Tá, se Deus me colocou aqui na terra para salvar almas, e hoje estou como garota de salvando almas, aqueles que praticam o pecado são do diabo. Meu amor, aqueles que permanecem na prática do pecado são do diabo. Você tem o que você está fazendo? Olha só, Andressa. Você falou toda bastante. A sua trajetória política. Olha só. Condenando política não. Os religiosos que monetizam em cima da fé, não é? Estelionatários. Você eu fui roubada 2 milhões na igreja, coisa. mas você está promovendo estelionatário da... Que vale uma pausa, né? Primeiro, que ela citou vários trechos bíblicos aí. Mas esqueceu de citar de que Deus nos pede, Deus nos perdoa, né? Mas quanto que Jesus fala? Vai e não tornes a pecar. Não quer dizer que nós não vamos pecar, mas que nós vamos nos esforçar para não pecar. E ao longo de todo esse podcast, a gente só vê exatamente isso. A exaltação de toda essa vida de depravação, de prostituição. E ao contrário, que é o lado dos cristãos, a gente vê exatamente que é o início lá do podcast. Ali foi resumido em 3 minutos o que aconteceu durante 1 hora, né, de forma mais segmentada, em alguns minutos, mas teve muito embate. E aí tem um trecho aqui, que é a hora em que a católica vai falar, e que é um ponto que eu quero trazer aqui para nós que somos, né, um canal católico. Oi, André. Tudo bem, meu amor? Prazer em conhecê-la. Eu não tô aqui pra te julgar. Eu me chamo Bruna Valardi. Os homens de Deus não são tão de Deus assim. Eu sou Bruna Valardi, eu sou católica, sou advogada e eu acredito que aqui a gente tem que ter caridade com o próximo, por isso que eu não quero te julgar. Mas Jesus faria isso. Tomara, né? Que sim, acredito que sim mesmo. Assim, Jesus não julgava, né? O julgamento vai acontecer por conta dos nossos pecados, mas ele, em momento algum, julgava, né? Ele nos mostra onde pecamos, mas nos faz ter a consciência, hein? Não é assim, né? Da forma como ela falou. Mas esse é só o comecinho da fala, vamos lá. Mas eu acredito, Andressa, que o problema não é o pecado em si, porque na doutrina católica, eu falo aqui como católica, não como protestante. Nós temos o pecado mortal e o pecado venial, que é o pecadinho e o pecadão, igual você falou, né? E o pecadão, que é o pecado... Só um pequeno detalhe aqui, né? O problema não é o pecado. Essa fala já é protestante. O problema não é pecar, é só se manter no pecado. O problema todo é o pecado. Óbvio que se você se mantém no pecado, é um grande problema. Mas se você peca, já é um problema, gente. Senão Jesus não precisaria morrer na cruz por nós. Jesus morreu para nos libertar do pecado, daquilo que nos leva à morte, daquilo que nos leva à separação de Deus. Portanto, o pecado é todo um problema. Ele é o problema. Mas, e aí dentro da nossa religião católica, todo pecado é um problema. O arrependimento sincero pode existir mesmo em situações complexas. E a conversão, sim, é um processo. Como a Andressa falou, é um processo. Mas eu preciso me esforçar para não continuar, né, nessas situações de pecado. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de vício com bebida, eu vou evitar as situações de pecado. Eu não vou ficar indo até Jesus realizar uma graça, um milagre, uma mágica para eu sair. Não é assim. Eu também tenho o meu esforço. Então a igreja nunca ensinou que a pessoa só está errada se ela continuar. Ela ensina que acompanhar, discernir e chamar a conversão sem julgamento de consciência. Nós não temos que julgar ninguém, mas nós temos que sim batalhar para não pecar e não continuar pecando. Então são os dois, porque um, infelizmente, não tá longe do outro. E esse negócio de pecadinho e pecadão não existe. Isso é uma caricatura, não é doutrina da igreja. A igreja não diz isso. O que existe é pecado venial e pecado mortal.
A diferença não é no tamanho, é de ruptura e não de comunhão com Deus, tá? Uma fala que muitos usam aí e que acaba não ajudando. Então, além de você já ter começado aí um tema com muito... Ai, olha, eu sou católica, eu não quero te julgar. Não, mano, já vai logo, ó, pro fato. Olha, você falou que Deus fez de você uma para espalhar a palavra de Deus. Deus te fez uma mulher livre, uma mulher que é amada por ele. Por que você continua vivendo nesta vida que afasta de Deus, que usa os dons de Deus tão maravilhosos e ainda fala que vai usar a palavra? Entende que um debate, ele não pode vir com essas, né? Tanto que até o jeito dela se vestir, ela é advogada, ela deve entender isso, já traz essa parte de mais, não, olha, eu estou sendo mais caridosa. Gente, vamos lá. Olha, debate é isso, entendeu? pecado mortal é o problema não é cometer o pecado, o problema é se manter no pecado. Eu, sinceramente, eu acredito que você tem consciência de todas as coisas que você faz. Sim. Só que eu acredito que você... Eu acho que tem que fazer, o Moisés tem que vir de novo e escrever uma tábua com mais mandamentos, porque eu fiz mais pecados. Então, eu acredito que o que você faz para você se manter salva nesse mundo que você vive Eu não me mantenho salva, eu estou salva pela graça de Jesus. Então, ele morreu na cruz, o sangue dele já pagou, isso, entendeu? Nós já fomos salvos por Jesus. Eu vou continuar pecando até o final, independente das minhas escolhas, eu vou pecar, eu vou querer acertar e eu vou pecar. O problema... Vou pensar, eu vou julgar, eu vou mentir, porque você vai também. Eu vou, mas entende? o problema é o pecado mortal e o pecado venial. Aqui é um ponto que cai muito, e aliás o pessoal já veio até falar. Muitas questões que não são católicas, elas sempre falam que Cristo já nos salvou. Então por isso eu não preciso ter obra nenhuma, eu não preciso me esforçar. Só que nós temos que lembrar que Cristo nos salvou, já está garantido o céu para nós, mas... não adianta eu continuar no pecado e não estar nas coisas de Deus. Ou eu sou de um, ou eu sou do outro, né? Isso também é bíblico. Servir a dois senhores não dá. Ou eu sirvo a Deus e luto e busco para servir a Deus, ou eu sirvo ao pecado, ao mal. É a mesma coisa que numa guerra. Eu não posso estar numa guerra de um lado e do outro, porque aí eu vou ser um agente duplo e uma hora eu não vou servir a ninguém. Apenas aos meus interesses. E isso vai me colocar no fundo do poço. Então, o argumento aqui da católica ficou muito vazio. Não adianta falar pecado mortal, pecado venial. Você tem que ir por outra questão, né? O que nos tira da graça você é o falou pecado que a mortal. prostituição, né? É pecado. É se manter na prostituição. A Bíblia mostra que prostituição é um pecado de desordem. Isso. Emocional, social e espiritual. Isso. Mas nunca diz que a prostituição causa o pecado dos outros. A partir do... Entendeu? Sim, só que... Mas é um pecado meu. Eu acredito que é seu. Eu vou ser julgada pelo meu pecado. Você vai ser julgada. E se eu pedir perdão e ele tiver misericórdia do meu coração, ele vai me perdoar. Sim, só que a partir do momento que você falou que você está na graça, presto meu não tá? serviço. Eu sou uma trabalhadora, eu presto meu serviço. Me procura quem quer. Sim, você tá na graça? Sim, totalmente. Se você tá na graça, por que você leva o outro a pecar? Não, porque você não ouviu o que eu disse aqui, ó. Tem até um versículo que fala isso, que o pai não herda o pecado do filho. Não, isso é intranscendência das penas. Não, mas isso tem outra interpretação também, meu amor. Tudo bem, é que eu não sou tão doutora da lei não, quanto eu também vocês. não sou advogada. Mas, Andressa, a partir do momento que você leva o outro a pecar, você não está tendo caridade com o outro. Aquele versículo que fala, vai, não peques mais, isso, sabe? Exatamente. Vocês usam o versículo fora de contexto, tá? A passagem completa é, Jesus defendeu a mulher adúltera diante dos religiosos. Sim. Ele impediu o apedrejamento. Sim. Ele disse, eu também não te condeno. Sim. E só depois disse, vá e não peques mais. Antes de dizer, não peques mais, Jesus disse, eu não te condeno. Os religiosos condenam, mas Jesus restaura. Mas ela se manteve Entende? na prostituição? Jesus... Mas então, vamos à palavra. Se Jesus restaura, quando Jesus restaura, ele te restaura com o mesmo pecado? Não. Você tem que ter uma evolução, uma melhora. Então, não adianta você estar, né, ser cristã, dizer que estar na graça, mas continuar fazendo aquilo que é a questão do pecado, da prostituição, do uso do seu corpo, do templo do Espírito Santo. Ou seja, uma passagem não justifica todos os outros atos, né? E o que Jesus fala? Eu não tô te condenando por aquilo que você faz.
Eles condenam, mas eu não te condeno. Então vá e não tornes a pecar. Não é pra você voltar a pecar. Ju, mas a gente vai voltar a pecar. Sim, mas eu não tenho que ir em busca. Eu tenho que ter a consciência de que se eu tenho Deus, eu não preciso mais do pecado. Então eu vou lutar contra. Pode ser que eu vou cair? Pode. Não, a gente vai cair? Vai cair. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar me afundando ainda mais. E ajudando os outros nos seus vícios, nas suas quedas, nas suas fraquezas. E isso acontece. Meu amor, você não sabe o dia de amanhã. Não, eu sei o dia Você agora. não eu tô sabe. falando agora, Você não Andressa. sabe. Você não sabe daqui a algumas horas. Sim, mas Ó, a gente tá falando agora. o ladrão na cruz, tá? Sim, ele Ele se salvou almas. Ele só se arrependeu. Eu Ele- continuo sendo Mas ele se profissional do arrependeu sexo. Me quando ele arrependo tava vivo, agora. não tava em vivo? todos os dias. Você não sabe as minhas necessidades. Não, entende? mas eu entendi. Você Mas não por que sabe se as minhas manter na escolhas. prostituição Não sabendo tem que porquê. é pecado? E aí, nesse trecho aqui, a frase dela é o tema, né? Se quem rouba tem lugar ao lado de Jesus no paraíso, porque quem faz por... Não. A pessoa, sim, mas desde que ela se arrependa. Mas se arrependa de coração a ponto, eu não quero mais ter essa vida. Nós não somos mais odres velhos, nós nos tornamos odres novos com Cristo. É isso. Uma coisa contradizendo a outra, e eu quero fechar aqui com essas duas reflexões. O quanto nós temos que tomar cuidado quando nós falamos sobre Deus e o quanto nós devemos ter cuidado com aquilo que nós professamos, né? Eu mostrei aqui uma pessoa que era católica, que é católica, né? Disse que é católica, e que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes um debate, é óbvio, debate não é fácil, não. Deus me livre, um debate olha... Só Jesus na causa. Eu ia bater na pessoa, porque eu não ia ter paciência. Por isso que debate não é pra qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa com equilíbrio, que tenha memória, né? E que saiba também ouvir aquilo que o outro tá falando pra trazer os bons argumentos, né? Debate não é fácil, principalmente quando se fala, apesar de nós amarmos Jesus, tem muita gente que quer pegar a gente na curva. Os fariseus não faziam isso com Jesus? E um outro ponto aqui que acho que foi o que mais me chamou a atenção. Porque é uma coisa que não é só nesse debate, não. A gente passa aqui, tá? Muitos homens, e eu não tô falando aqui porque é machismo, não é nada disso, não. É que tem homem que realmente é desse jeito. Muitos aqui que foram debater com ela se exaltaram de uma maneira, tanto que vocês viram no começo, né? Que quase derrubaram a mesa, e um queria falar em cima do outro, aí ela falava, provocava, ele já caía na provocação, não tinha esse equilíbrio que muitas vezes a gente precisa quando a gente vai falar do Cristo. Se nós temos o Espírito Santo, nós devemos saber como agir, né? Mas muitas vezes a gente quer fazer o quê? Igual Pedro, que pega a espada na bainha e corta. E por que eu tô falando isso? Muitas vezes, quando eu discordo, esse debate é um exemplo claro disso. Quando eu discordo de alguém que principalmente professa outra fé ou que tá numa vida de pecado, enfim, eu começo a atacar a pessoa e não os argumentos dela. E aí eu perco a grande chance de falar de Jesus nesses argumentos. Então, aqui, em muitos comentários, eu já falei isso, olha, e essas pessoas, eu já desafiei, e elas não conseguem não usar o ad hominem. Ah, porque você é isso. Não, porque você parece não sei quem do conde, que a sua aparência, cara, foca no tema. Você consegue falar do tema? Você consegue responder? Você consegue trazer os argumentos? Ou você só foca na pessoa? Na minha voz, na minha aparência, no que você acha que entendeu, no que você acha. É a mesma coisa que esses homens fizeram aqui. Poxa vida, é homem. Você não fala que é cristão? Quem é cristão? Como Jesus tratava as mulheres? Com o máximo de respeito. Sendo prostituta, sendo adúltera, sendo o que fosse. Tratava com respeito. Apesar dela provocar, né? Apesar de realmente ela tirar, né, um cristão do sério, nós temos que manter o quê? A calma. Porque quem sai do prumo não é quem tá em Deus. É quem não está em Deus. É quem não tá com equilíbrio. E ela conseguiu provocar todas essas pessoas. A católica, apesar desses erros aí, né, na questão da fala, ela teve muito mais equilíbrio do que eles. Então, homens que assistem o nosso canal e que vivem perdendo a estribeira quando a gente fala alguma coisa que você não concorda, tenha mais postura no seu comentário, né? Porque vocês ficaram chocados com o que esses homens fizeram aí no começo, que mostrou, ou até durante o debate todo, se você assistiu. Pois é, tem muito homem que se comporta assim nesse comentário, no Instagram, que a gente já recebeu de calúnia, difamação, injúria, até ameaça a gente já recebeu. E não foi de mulher, não. Tem uma outra mulher que tem essa coragem, mas não são todas, não. Então, que nós sejamos cristãos que seguem o exemplo de Cristo, que mesmo na cruz, mesmo apanhando de todas aquelas pessoas, de pessoas que queriam crucificar ele,
sendo que um dia levantaram os ramos e disseram Hosana ao filho de Davi, que estavam lá traindo ele, que levou um beijo do seu próprio discípulo no rosto de sinal de traição. Então, que nós sejamos cristãos, não como esses, mas como Cristo, como Jesus Cristo, aquele que nós dizemos que nós seguimos, né? E assim lutamos, pedindo para que o Espírito Santo nos dê equilíbrio e nos ensine a como falar, a como agir, não só na internet, não só nos comentários, mas na nossa vida. Muitas vezes a gente não tem essa coragem, mas a gente fica fazendo ali, né, ou por fora, com a faquinha atrás das costas das pessoas. Então, que nós tomemos muito cuidado, que o Espírito Santo nos ajude e que Nossa Senhora interceda por nós para sermos bons exemplos e sermos sal da terra e luz do mundo. E aí, você chegou a ver algum trecho, algum corte desse debate? Assistiu o debate todo? Ficou como? Me conta aqui nos comentários. Mas você não precisa ofender nem os homens, nem ela, nem a católica que apareceu, nem eu e nem ninguém, tá bom? Foca no tema. Começa o treino de agora, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo que vai nos deixar chocados. Tchau!